Salmo 1, tão conhecido esse salmo, e Deus me tocou para ministrar sobre ele. Quero pedir a você que preste muita atenção, aos irmãos de casa também, preste muita atenção nesse salmo, que ele é muito profundo, e Deus vai falar conosco hoje, através desse salmo. Amém? Diz assim, irmãos: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. É a tua palavra, Senhor, que o teu Espírito me use e me inspire, Senhor, para que eu possa transmiti-la em nome de Jesus. Amém. Sentai-vos, irmãos, por favor. Irmãos, esse salmo tão curtinho, tão profundo, tão conhecido. Mas eu tenho certeza que Deus tem sempre coisas novas para nos falar, porque a sua palavra, ela se renova a cada dia. Eu li numa versão, tem outra versão que eu tenho aqui, que está dizendo assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Os ímpios aqui, irmãos, são aquelas pessoas que não têm Jesus na sua vida, não querem saber de Deus. Não conhecem a Cristo, não têm Deus na sua vida, não querem saber. Aqui a Bíblia diz que feliz é aquele que não segue o conselho dessas pessoas que não querem saber de Deus. Feliz é aquela pessoa que não ouve os conselhos destas, que não imita a conduta dos pecadores, que não faz aquilo que as pessoas costumam fazer, que não está de acordo com a vontade de Deus. Eu vou fazer porque todo mundo faz. Não. A palavra de Deus diz que feliz é aquela pessoa que não faz o que todo mundo faz, mas que conduz a sua vida dentro da orientação da palavra de Deus. Nos diz aqui que feliz é aquela pessoa que não se assenta na roda dos zombadores. Tem uma frase que diz, né? Me diga com quem você anda, que eu direi quem você é. A gente acaba fazendo aquilo que aquilo que as pessoas do nosso convívio faz. Porque muitas vezes, irmãos, em vez de influenciarmos a mudança das pessoas, nós é que somos mudados e passamos a fazer o que as pessoas fazem. Os modismos do mundo e das pessoas que estão na contramão da vontade de Deus. Eu acho que assim eu vou ser feliz. Mas a Bíblia diz que não. A Bíblia diz que feliz não é aquela pessoa que aceita o conselho dos ímpios, que imita os pecadores, que se assenta na roda dos escarnecedores, dos zombadores. Feliz não é essa pessoa. Mas feliz é aquela pessoa que tem satisfação, prazer na lei do Senhor, na palavra de Deus, nos mandamentos de Deus, naquilo que o Senhor ensina, e nessa lei medita de dia e de noite. Nessa lei procura refletir, meditar, se interessa, se importa, procura conhecer, se aprofundar na vontade de Deus. Esta pessoa que é uma pessoa feliz. E aqui, a palavra de Deus compara essa pessoa como uma árvore plantada junto aos ribeiros, junto às correntes de águas. Dá fruto no tempo certo, é produtivo, né? As suas folhas não murcham,
tem vida, tem vitalidade. Tudo que ele faz prospera, dá frutos, né? Mas os ímpios não são assim. Os ímpios, aqueles que não querem saber de Deus e da sua vontade, são como a palha. Sabe a palha que não tem fruto, não tem vida mais? A palha que não tem valor, né, que o vento leva. Assim é aquele que não dá valor à palavra de Deus, não dá valor às coisas de Deus. Nos diz que os ímpios, no dia do juízo final, no julgamento final, não subsistirão. Ou seja, serão lançados no sofrimento eterno. Mas aquele que ama a palavra de Deus e a sua vontade, que procura andar nos preceitos do Senhor, nos diz a palavra do Senhor, que estes estarão na congregação dos justos, na reunião eterna, na assembleia eterna, na glória de Deus. Então este salmo, ele trata da nossa vida, do dia a dia, do nosso dia a dia, até a vida eterna. Por isso que nós temos que procurar entender e aplicarmos, irmãos, esta palavra na nossa vida. E qual que é o resultado, então, de a gente ler a palavra, ouvir a palavra? Inclusive, falando de palavra, ontem nós tivemos alguns irmãos que entraram, um pouco mais de pessoas que entraram na escola bíblica para aprender a palavra. Que precioso e que tempo glorioso que foi ontem na nossa escola bíblica. Você que não entrou ou não pôde entrar por alguma razão, infelizmente perdeu. Mas nós aprendemos, nós crescemos ontem em conhecimento da palavra de Deus, irmãos. E isso produz felicidade. Cada minuto que você gasta com a palavra de Deus, cada minuto, cada segundo que você gasta ouvindo, cada minuto, cada segundo que você gasta lendo ou meditando na palavra de Deus, traz resultados positivos de vida e de felicidade para a tua vida, para você e para a sua família. Boas colheitas. Cada segundo de desprezo à vontade de Deus, à palavra de Deus, ao que o Senhor nos ensina, traz sofrimentos e traz consequências ruins. Se nós pudéssemos entender isso, nós gastaríamos muito tempo procurando entender a vontade de Deus para a nossa vida, lendo, nos aprofundando, ouvindo. Porque, irmãos, o melhor investimento que nós podemos fazer do nosso tempo é ouvindo o que Deus está falando. Então, aqui é comparado, essa pessoa que ouve a palavra, que lê a palavra, que medita na palavra, ela é comparada a uma árvore plantada junto a um ribeiro. Primeira coisa que uma árvore tem é vitalidade. Diga comigo, vitalidade. Mais uma vez, está meio fraco. Vitalidade. Vitalidade quer dizer vida longa. Vida longa. Você sabe quanto tempo pode viver uma árvore? Chuta aí. Me ajude aí. 100 anos? 200 anos? 300 anos? 1000 anos? Você tem uma foto aí, irmão? Coloca uma foto aí. O irmão vai colocar uma foto para vocês. Vocês imaginam quanto tempo pode viver essa árvore? Esta árvore que o irmão vai colocar aí, irmãos, ela pode viver, eu vou falar o nome dela aqui, científico, é o Pinus longaeva. É uma árvore da região da América do Norte, né? Essa árvore aí. Sabe quantos anos essa árvore pode viver? Os cientistas acreditam que até 5.000 anos, essa árvore aí. Para vocês terem uma ideia da noção do tempo, né? Para a gente ter uma ideia da vida dessa árvore. Abraão, sabe quantos anos Abraão viveu antes de Cristo, mais ou menos? De acordo com a tradição judaica, ele viveu de 1812 a 1600 e pouco antes de Cristo, de acordo com a tradição judaica. Aí somando-se ao tempo da era cristã, de Jesus para cá, 2021,
mais 1.800, aí 1.600 anos, dá 4.000 anos quase, não chega a 4.000 anos que Abraão viveu. Essa árvore pode ser mais antiga do que Abraão. 5.000 anos chega a viver essa árvore, né? Antes até dos faraós do Egito, das pirâmides do Egito. Olha só a vitalidade dessa árvore. Então, irmãos, a primeira coisa, obrigado, irmão, que a palavra de Deus compara a pessoa que ama, que medita, que busca conhecimento de Deus, da palavra de Deus, é vitalidade, vida longa. Ah, eu quero viver muito, ter uma vida abençoada. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Então, irmãos, quando a gente observa, quando a gente medita, entende a palavra de Deus, nós passamos a ter saúde no corpo, saúde na alma e no espírito. Por exemplo, uma pessoa que coloca em prática os mandamentos do Senhor é uma pessoa que não bebe bebida forte, é uma pessoa que não fuma, é uma pessoa que não usa drogas, é uma pessoa que não se prostitui, é uma pessoa que preserva o seu corpo, porque simplesmente pelo fato dela estar observando a palavra de Deus, ela cuida de si mesma, né? Além de tudo isso, de todo esse cuidado e orientação que a gente recebe da vontade de Deus, da orientação de Deus na nossa vida, nós temos ainda a proteção e a bênção de Deus. E é por isso, meu irmão, que cada vez que você obedece o mandamento do Senhor, você está recebendo vida em si, na sua alma, no seu corpo e no seu espírito, vida. O filho pródigo pensou que ia viver bem, né? Longe do seu pai, gastando a sua vida e o seu corpo, longe dos preceitos e dos ensinos do seu pai, sem monitoramento. Ele falou: agora eu vou ser feliz. Ele saiu de um palácio e teve que trabalhar num chiqueiro. Então é isso. Quantas pessoas que deixam a orientação de Deus para fazer a sua própria vontade se dão muito mal e vão se dar mal porque não levou em consideração o ensino, a palavra do Senhor, não meditou na palavra, acaba estragando o seu corpo, comprometendo a saúde, comprometendo o seu relacionamento familiar, comprometendo a família, comprometendo tudo na sua vida. Por quê? Porque não ouviu o que a palavra de Deus disse, a palavra de Deus ensinou. Então, quando você ouve, quando eu ouço a palavra de Deus, eu estou recebendo da parte de Deus vida, vida abundante, vida abençoada. Aí eu quero viver a vida abundante que Cristo ofereceu. É só nós vivermos a palavra. É só nós obedecermos a palavra, que nós vamos viver essa vida abundante que Jesus ensinou. Mas além da vitalidade, irmãos, tem uma outra característica de uma árvore. É a estabilidade. Diga comigo, estabilidade. Uma árvore é estável, porque é como diz aqui o texto, plantada junto ao ribeiro. Uma árvore, ela está plantada, suas raízes firmemente fincadas na terra. Você pode imaginar por quanto tempo, quantas tempestades esse pinus aí, essa árvore já passou? Quantas tempestades, quantos terremotos, quantas, ao longo de toda a sua história, de sua vida, né? Quanta coisa já passou, mas por que ela não caiu? Por que ela se mantém de pé? É porque ela tem estabilidade, ela tem raízes profundas, que não lhe expõem, me permita, me desculpe, né? Não lhe expõem ao perigo das tempestades, dos ventos, das chuvas. Irmãos, quando eu e você colocamos a palavra de Deus em prática na nossa vida, nós passamos a ter estabilidade em todas as áreas da nossa vida. Primeiro, estabilidade na vida emocional. A pessoa que tem a palavra de Deus no seu coração, compreende, entende, medita e lê, ela não se desestabiliza emocionalmente. Ela pode passar sim por lutas, tribulações, dificuldades, sofrimento, batalhas, ela fica triste, ela chora, mas ela não se desespera.
Ela não bebe veneno, por exemplo. Né? Ela não vai encher a cara de cachaça. Né? Por quê, irmãos? Porque ela tem equilíbrio. Ela tem equilíbrio emocional, ela tem controle, ela sabe que pode vir a luta que vier, Deus está presente, Deus está no controle. Então ela se mantém estável na sua vida emocional, ela tem equilíbrio. Ela pode até por um momento ou outro se desestabilizar, mas ela acha o controle, porque ela lembra de Deus, da sua palavra. Eu já fiz tanto ofício fúnebre, irmãos. E como é diferente você fazer um ofício fúnebre de alguém que é crente, de alguém que não é crente. Né? Porque você faz ofício fúnebre. Uma vez eu fiz ofício fúnebre, e se não me engano, na sala que eu fiz o ofício, tinha três corpos. Diferentes, pessoas diferentes. Inclusive de uma criança. Imagine a gritarada, o choro, o descontrole daquele povo. Não dava para mim falar. Mas aquele que tem a palavra de Deus no seu coração sabe que a nossa vida não termina aqui. E ela tem o controle, ela tem o equilíbrio do Espírito Santo na sua vida emocional. Irmãos, ela tem estabilidade na sua vida espiritual. Não só na vida emocional, mas na vida espiritual. Ela é estável, ela é firme. Sabe aquele crente que um dia ele está no céu, outro dia ele está lá, quase no inferno? Um dia ele crê, um dia ele não crê. Hoje ele está na igreja, amanhã ele não vem para a igreja. Você não pode contar com ele porque ele não tem estabilidade, ele não tem firmeza. Ele é fraco na fé. Sabe por que ele é fraco na fé? Porque ele não dá valor à palavra. Porque ele não lê, não medita, não recebe essa palavra. É por isso que é fraco na fé. Ele não lê, ele não busca, ele não se aprofunda, ele é fraco espiritualmente. Ele não tem estabilidade, não tem firmeza. Você conhece gente assim? Olha para uma pessoa estável na fé, madura na fé. Maduros na fé, leem a palavra. Maduros na fé, aprendem, aprofundam-se. Maduros na fé, têm interesse pela palavra de Deus. Tem estabilidade. Estabilidade financeira. Estou dando só alguns exemplos de estabilidade, mas estabilidade em todas as áreas da vida. Pessoa que observa a palavra de Deus, primeiramente ela é uma pessoa justa. Né? Ela faz o que é, ela não faz nada de errado, ela procura obedecer a palavra, então ela não comete injustiça com as outras pessoas. E você sabe que aquilo que você semeia, você colhe. Tem gente que quer colher coisas boas, mas semeia injustiça. Não se importa se vai prejudicar os outros. Mas aquele que medita na palavra de Deus, semeia a justiça, o que é correto. Então ele semeia o bem. Aquele que ama e observa a palavra de Deus, irmãos, ele dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Ele é fiel no seu dízimo, na sua oferta, mas ele também é fiel com as outras pessoas. Ele não vai lesar ninguém, não vai prejudicar ninguém. E por isso, com certeza, ele já vai colher frutos por causa disso. O homem de Deus, a mulher de Deus que medita, que conhece a palavra de Deus, ele não gasta o seu dinheiro nos vícios. Né? No cigarro, na bebida, nas drogas, nos jogos, não gasta o seu dinheiro nas noites, nas boates. Ele não gasta o seu dinheiro de forma errada, porque ele tem a orientação da palavra de Deus. Então, ele tem tudo para prosperar. Ele tem sabedoria para administrar. Porque até para isso a palavra de Deus nos traz orientações. Quem está entendendo, diga amém. Aquele que tem conhecimento da palavra de Deus, irmãos, ele faz tudo bem feito, é ou não é? Faz tudo bem feito. E ele se destaca onde ele trabalha, onde ele está. Vocês se lembram de alguém que se destacou porque andava com Deus e observava os preceitos do Senhor? Me dê um exemplo aí. José é um deles, né? José, onde ele chegava, ele era colocado numa posição de destaque, de controle, de domínio. Por quê? Porque ele passava confiança. Ele fazia tudo bem feito. Ele fazia tudo direito. Quem conhece a palavra de Deus, irmão, sabe
da orientação desta mesma palavra que diz que quando nós fizermos alguma coisa para os homens, nós temos que fazer como se estivéssemos fazendo para Deus. Não é jogar a sujeira para debaixo do tapete e fazer de qualquer jeito. Tem gente que quer a bênção de Deus, quer prosperar, quer obter reconhecimento na empresa, reconhecimento da sua família, reconhecimento naquilo que faz, mas não faz bem feito. Não se esmera naquilo que faz, não faz com excelência. Mas aquele que ama o Senhor, medita na sua palavra, entende que nosso Deus é um Deus de excelência. E tudo que nós vamos fazer, precisamos nos esforçar por fazermos o melhor. E essa pessoa então vai ter destaque naquilo que ela faz, vai ser reconhecida naquilo que ela faz, e vai ter sim estabilidade financeira. Vai prosperar. É promessa de Deus, promessa da palavra de Deus. Então, aquele que medita na palavra do Senhor, ele tem vida longa e abençoada, e também ele tem uma vida de estabilidade, uma vida firme na fé, firme emocionalmente, firme espiritualmente, firme na sua vida financeira, estabilidade na sua vida financeira. E a árvore traz uma outra característica que eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui, que é a produtividade. Diga comigo, produtividade. Mais uma vez, por favor, produtividade. Aqui, irmãos, a produtividade é simbolizada no fruto da árvore. A palavra de Deus está dizendo que ela, plantada no ribeiro, dá fruto no tempo certo. Isso fala do quê? De produção, produtividade. Pessoa, irmãos, que medita na palavra de Deus, que se interessa por ela produz para o reino de Deus, ela ganha almas, ela prega o evangelho, ela se envolve nas atividades da igreja, ela produz na obra de Deus, no reino de Deus, ela produz na vida secular, produz no seu trabalho, produz no meio em que vive, produz na sua família, e ela é uma pessoa que está sempre pronta a servir. Então ela é uma pessoa produtiva, ela produz sempre. Ao contrário, aqui a palavra do Senhor diz da palha, né? Para que serve a palha? Então, para tudo isso, a palavra de Deus nos traz orientações para sermos pessoas produtivas. Produtivas no nosso trabalho, produtivas na obra de Deus, na casa de Deus, produtivas em tudo aquilo que nós fizermos. E, por fim, a palavra de Deus diz aqui, irmãos, que a pessoa que ama e medita na palavra de Deus, ela vai prosperar em tudo o que fizer. E o que é prosperidade? Prosperar é progredir, prosperar é você se desenvolver, é crescer, é avançar. Prosperar é conquistar. E tudo isso nós sonhamos, nós almejamos. Essa pessoa vai prosperar na vida material, vai prosperar na vida familiar, na vida espiritual e em todos os âmbitos da sua vida. É promessa da palavra de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Irmãos, em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, Paulo diz assim para Timóteo: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Olha o que acontece quando eu e você nos importamos com essa palavra. Primeiro, ela é inspirada por Deus. Quem a escreveu recebeu o sopro do Espírito Santo, o impulso do Espírito Santo, né, a unção do Espírito Santo para escrever. E por isso ela é útil. Apesar de que muitas pessoas pensam que ela é inútil, porque não dão o devido valor, mas ela é útil. Útil para quê? Para o ensino, para ensinar. Se nós observarmos os ensinos dessa palavra, iremos muito longe. Ela é útil para repreender, ela nos repreende.
naquilo que nós estamos errados, a palavra de Deus nos repreende, ela diz assim, olha, você está errado naquilo que você está fazendo. Ela nos orienta acerca do caminho que devemos seguir. E tem mais, ela nos corrige. Ou seja, ela nos coloca no bom caminho. Ela não só repreende, mas ela muda a nossa vida através da correção. Ela corrige a nossa trajetória, corrige o rumo da nossa vida. Ela corrige a nossa vida e coloca a nossa vida no caminho certo, no caminho de Deus. Então essa palavra, irmãos, ela repreende, ela corrige e ela instrui. Ela instrui naquilo que nós devemos fazer, naquilo que nós vamos, nas decisões que nós vamos tomar. Diz aqui, instrui na justiça. Instrui no que é correto, no que é bom. E para quê? Nos diz aqui o texto, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Plenamente preparado, capacitado, com a bagagem necessária para fazermos boas obras, fazemos aquilo que é bom, e quando a gente produz o que é bom, colhemos o que é bom também. Amém? Então, é por isso que nós temos que nos aprofundar, entendemos, lemos a palavra de Deus. No Salmo 119, 105, todo mundo conhece, você sabe, lâmpada para os meus pés. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, né? A minha versão diz assim, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Você quer dar um passo seguro? Quer dar um passo sem errar? Quer fazer a coisa correta que você não vai se arrepender depois? Quer ter certeza de que o passo que você vai dar é o passo correto, não vai lhe trazer sofrimento depois? Deixe a palavra de Deus iluminar o próximo passo que você vai dar. É só observar o que está escrito. Se você é jovem, quer a bênção de Deus no seu relacionamento, no seu casamento, mas você sabe que a Bíblia diz para não entrar em julgo desigual com os infiéis. E você sabe que a Bíblia diz, né, que relação existe entre a luz e as trevas. E você mesmo assim se envolve. Você está dando um passo no escuro. Porque você não sabe o que vai acontecer com você depois do seu casamento. Mas a palavra de Deus queria iluminar os seus passos. Aliás, ela já iluminou, né? Orientou. Então, se relacione com pessoas que partilham da sua fé. Ah, eu vou ganhar ele para Jesus, eu vou ganhar ela para Jesus. Pode ser, mas pode ser que você seja levado para o mundo. Porque depois que você casar, você vai querer vir para a igreja. Mas ele ou ela vai querer levar você para o barzinho. E como é que vai ficar os seus filhos? Como é que vai ser? Então, observe o que a palavra de Deus está ensinando, o que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus diz que o namoro do jovem cristão tem que ser um namoro respeitoso, né? Não podemos defraudar um ao outro, provocando aquilo que não pode ser satisfeito antes do casamento. Mas aí, vai lá e faz, aí acaba gerando um filho, comprometendo sonhos, né? Um filho antes da hora, um filho é bênção, mas no tempo certo. Na hora certa. Aí compromete a sua vida, os seus estudos, aquilo que você planejou, sonhou, vai tudo por água abaixo. Mas deveria ter ouvido o que a palavra de Deus diz. Não defraudeis um ao outro, né? Deveria ter ouvido. Aí o homem e a mulher se envolvem num relacionamento extraconjugal, compromete a sua família, compromete os seus filhos, a sua história, destrói seu casamento, destrói sua família, porque não observou o que a palavra de Deus diz, o que Jesus ensinou, não deixou que a palavra iluminasse o próximo passo, ignorou, não levou em consideração quanto sofrimento poderíamos ser livres
se nós ouvíssemos o que essa palavra diz. Feliz, feliz é aquela pessoa que não segue no conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos zombadores, antes tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como uma árvore plantada junto aos ribeiros. Quem está entendendo, irmãos, diga amém. Então, antes de dar um passo, lembre-se que a palavra de Deus é a luz que ilumina o nosso caminho, e leve em consideração o que a Bíblia diz. E sabe por que a gente dá tantos passos errados? É porque a gente não conhece o que a Bíblia diz. O pastor Jomar contou aqui esses dias que era para ele ser um bombeiro. Ele fez o curso, passou bonitinho, tudo direitinho, não veio a documentação para ele se apresentar, ele não se apresentou. No tempo certo, perdeu a vaga. Mas depois uma pessoa orientou ele e falou, se você soubesse, você poderia ter ido nesse órgão tal, e você conseguiria, mas agora já passou o prazo. A ignorância dele, do fato de não conhecer a lei, fez ele perder a vaga de bombeiro. Né? Então, quando eu e você não conhecemos as regras, o que a palavra de Deus ensina, a gente dá passo errado, a gente sofre. Me perdoe, pastor João Marcos, contar aqui, mas você me contou em público, né? É como aquela pessoa que foi viajar de avião e na hora que serviu o alimento lá, ele não quis comer porque ele não tinha dinheiro. Né? Não vou comer não, como é que eu vou pagar isso? Né? Aí a pessoa veio servir lá, mas não sabia que estava tudo pago. Não sabia que já lhe pertencia, né? Que ele não precisava pagar mais, podia comer. Quantas coisas eu e você somos privados de tantas bênçãos que nós poderíamos ter, não temos, porque a gente não conhece o que a Bíblia diz. Por exemplo, seu celular mesmo, né? O celular é uma ferramenta muito útil para muitas coisas, que a gente não usa tudo que tem aqui. Né? A gente não usa tudo que tem aqui. Por quê? Porque a gente não conhece. A gente não sabe. Então a gente só usa para telefonar, né? E para ver o zap. Né? Então, irmãos, quem está entendendo, diga amém. Nós precisamos então, para corrigirmos isso, a gente precisa ler a palavra de Deus. A gente precisa meditar, procurar entender o que ela está dizendo. A gente precisa ouvir mais, prestar mais atenção naquilo que ela diz, para que a gente seja abençoado. Sabe por quê, irmãos? Aqui em Hebreus capítulo 4, verso 12, diz que a palavra de Deus, ela é viva, e ela é eficaz, e ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Ela penetra tão profundamente ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Olha como essa palavra é tremenda e profunda, irmãos. Nos diz aqui que ela é viva. A palavra de Deus não é como um livro morto que as pessoas leem, um livro de histórias, de filosofias, de tantas, que não muda nada a sua vida, não acrescenta nada. Quantos livros que a gente já leu não acrescentou nada? Não é verdade? Diferente da palavra de Deus, que ela é viva, ela tem vida. Quando você está lendo a palavra de Deus, algo está acontecendo na tua vida, no teu espírito, no teu coração, na tua alma. Quem está entendendo, diga amém. E ela é eficaz. Ou seja, ela, quando você lê, ela produz alguma coisa, ela tem eficácia para trazer mudanças na nossa vida. Diz que ela é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, uma espada que corta dos 2 lados. E ela penetra tão profundamente, a ponto de dividir a alma e o espírito. Quem está entendendo? Falei aqui já, acho que na semana passada, se não me engano, que o homem é um espírito que possui uma alma e habita num corpo. E eles são tão profundamente ligados que não tem como separar. Mas a palavra de Deus, ela separa. E ela trabalha no espírito, trabalha na alma e trabalha no corpo. Nas 3 áreas do corpo humano, nas 3 partes do corpo humano, ela trabalha em todas estas, individualmente e também coletivamente, em todo o nosso ser. Corpo, alma e espírito.
Diz, irmãos, que ela penetra tão profundamente que ela divide as juntas e as medulas. As juntas é os ligamentos do corpo, né? Os braços, das pernas, eles são juntos, se ligam pelas juntas, ele forma a nossa estrutura através das juntas. A palavra de Deus, ela trabalha tão profundamente que ela é capaz de dividir estas juntas e as medulas. As medulas é aquilo que a gente tem dentro do osso, por exemplo, alguns chamam de tutano, né? E que produz as nossas células, inclusive as células tronco, de dentro dos nossos ossos, que produz as nossas células, ou seja, produz a vida do nosso corpo. Então, irmãos, a palavra de Deus produz vida no corpo, vida na alma e vida no espírito. E outra coisa, para que serve uma espada? Para que era usada uma espada? A espada era usada para matar. Quando eu e você lemos a palavra de Deus, entendemos a palavra de Deus penetra tão profundamente na nossa alma, no nosso corpo e no nosso espírito, que ela mata o velho homem, mata a velha criatura, e uma nova pessoa ressurge para a glória de Deus. Um novo homem, uma nova mulher surge para a glória de Deus. Amém? E ela vai tão profundo, que ela julga os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração. Ela joga tudo para fora. Tudo aquilo que nós somos no mais íntimo de nós, no mais profundo de nós, que ninguém sabe. A palavra de Deus penetra e ela joga tudo aquilo para fora. E traz à tona, traz a consciência, para que aquilo possa produzir mudanças na nossa vida. Tudo isso, irmãos, a palavra de Deus, ela faz. Quando eu e você paramos para meditar, quando eu e você paramos para ouvir, quando eu e você paramos para dar atenção para ela. Jesus disse, irmãos, em Mateus 4:4, ele diz o seguinte: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Primeiro Jesus diz, está escrito. Jesus citou a palavra, o verbo vivo, a própria palavra, né? O verbo que veio do Pai, citou a palavra, e ele diz que ela é um alimento essencial para a minha vida e para a sua vida, que eu e você precisamos dela, que nós não vamos viver só das coisas materiais, que alguém que tenta viver somente com as coisas materiais passa fome, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Significa que eu e você precisamos dela. Significa que eu e você não podemos ter vida abundante, nem vida plena, nem vida abençoada sem a palavra de Deus. Mas também nós não podemos esquecer o que Tiago diz no capítulo 1, verso 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Tem pessoas que conhecem, mas não permitem que essa palavra desça ao seu coração. Conhece somente no intelecto, na mente. Tem pessoas que dizem, eu já li a Bíblia inteira, mas é preciso colocar em prática. Quem está entendendo, diga amém. É preciso obedecer. Agora, irmãos, o que a Bíblia diz com aquela pessoa que vira as costas para Deus e para a sua palavra? A respeito dos ímpios. O salmo que nós lemos, ele diz que são como a palha. Primeira característica da palha, não tem vida. Uma pessoa que vira as costas para a vontade de Deus, para a palavra de Deus, não tem vida plena. Não tem condição de ter vida plena. Porque a nossa vida só é plena na comunhão com Deus. Amém? Outra coisa, a palha não tem nada para oferecer. A palha não tem fruto, a palha não tem semente, né? Então, não tem nada para oferecer, ou seja, a palha é improdutiva, não produz nada. Quantas pessoas talentosas, que poderiam produzir muito, mas não produzem, tentam, não conseguem, não avançam, não prosperam. São pessoas inteligentes, talentosas, produzem muito pouco, e quando produzem alguma coisa, não trará fruto eterno.
produzem só para essa vida. E tudo que se produz para essa vida não acaba aqui. Acaba aqui. A verdadeira produtividade da nossa vida não pode ser só para essa vida. Senão acaba tudo aqui. Né? Acaba tudo aqui. Quantas pessoas constroem verdadeiros impérios, quando morrem, deixa tudo aqui. Não levam nada e não vão levar nada. Então, por isso que Jesus disse para juntarmos tesouro no céu. Né? Porque aqui na terra, tudo que a gente juntar vai ficar. Então, irmãos, Deus quer fazer de mim e de você uma pessoa produtiva, não somente aqui, mas para toda a eternidade. Que possamos produzir para toda a eternidade. Uma outra coisa da palha, a palha não tem valor. A palha não tem valor comercial. Né? A palha você joga fora. Né? Tirou o fruto, tirou a semente, tirou tudo, joga a palha fora. É óbvio, irmãos, que para Deus, todas as pessoas têm valor. Independente de quem elas sejam e o que estejam fazendo. As pessoas têm valor. Só que o que nós fazemos, sem levarmos em consideração a palavra de Deus e a vontade de Deus, muitas vezes nos leva ao desprezo. Mesmo sendo pessoas de valor, nos leva ao desprezo e ao abandono. As escolhas que a gente faz, por exemplo. Você deve conhecer muitos homens de valor, muitas mulheres de valor, mas que perderam tudo por causa dos vícios. Né? Que perderam tudo por causa dos vícios, da bebida, do álcool, das drogas. Que perderam tudo, pessoas de valor. Perderam valor, assim como a palha. Não que elas não tenham valor, mas aquilo que fizeram, por não obedecerem à palavra, por ignorarem, até mesmo conhecendo, e voltarem as costas à palavra de Deus, murcharam, secaram, virou uma palha no vento, levado por qualquer vento, levado por qualquer lugar, arrastado, não tem vida própria, perdeu o equilíbrio, perdeu tudo. Quantas pessoas assim? É isso que acontece quando a gente ignora a vontade de Deus e a gente volta as costas. A palavra de Deus diz que é facilmente levado pelo espaço, levado pelo vento. Uma vida vazia, sem objetivo, sem responsabilidade, né? Levada por qualquer vento. Assim é aquela pessoa que vira as costas para a palavra de Deus. Irmãos, e qual vai ser o resultado? Para finalizar e fechar essa palavra, qual vai ser o resultado? O Salmo termina com o resultado. Né? O Salmo diz que os justos, aquele que ouviu, que obedeceu a palavra, se reunirá na Assembleia Eterna. Estará na Assembleia Eterna com o Senhor. Vai viver uma vida abençoada aqui, uma vida feliz aqui, e por fim passará a eternidade com o Senhor. Mas os ímpios, aqueles que não deram valor à palavra de Deus, não poderão estar na congregação dos justos. Serão queimados. Jesus disse que a palha será queimada. Irão para o sofrimento eterno, porque além de viver uma vida vazia aqui, e ainda vão ter que passar a eternidade no inferno, num lugar de sofrimento, num lugar de dores, porque ignoraram o que a palavra de Deus ensinou, ignoraram a vontade de Deus. Essa palavra, ela está falando comigo e com você. Vai depender da nossa escolha. Vai depender da minha escolha e da sua escolha. Então, que eu e você, irmãos, possamos dar valor à palavra de Deus. Lermos, meditarmos e colocarmos em prática. Só assim haverá mudança na nossa vida. Amém, irmãos? Feche os seus olhos nesse momento, por favor. Senhor, tua palavra foi ministrada, que o teu Espírito Santo continue trabalhando no nosso coração, no coração de cada um que está ouvindo essa palavra, Senhor. É o Senhor que produz a mudança e a transformação necessária nas nossas vidas. E produz essa mudança
pela ação do seu Espírito, através da palavra ministrada, através da palavra que ouvimos, através da palavra que lemos, a mudança acontece. Que o Senhor possa, ó Pai querido, em nome de Jesus, nos fazer entender de forma profunda esta palavra, de forma clara esta palavra, e que o Senhor possa produzir em nós a mudança necessária, a transformação necessária, para que possamos dar valor à Tua palavra e assim praticarmos no nosso dia a dia, em nome de Jesus. E todos digam amém. Receba essa palavra de Deus para mim, para você. Glória a Deus. Amém. Eu quero fazer nesse momento um convite, um apelo. Depois dessa palavra, quero convidar você, quem sabe ainda você não tinha tomado a decisão por Jesus, e hoje você quer entregar sua vida a Ele. Hoje você quer aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, entregar sua vida, o seu coração. Você deseja hoje abrir o coração, convidar Jesus para a sua vida. Ele vai entrar, vai perdoar os seus pecados, vai salvar a sua alma, vai te guiar, vai te conduzir pelo bom caminho. Tem alguém nessa manhã que quer aceitar Jesus? Levante a sua mão. Se você ainda não tomou essa decisão, mas nesse momento Deus te toca, levante a sua mão. Eu quero orar por você que quer aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, ou que quer voltar para o caminho do Senhor, se você se afastou. Se temos alguém, o convite está feito. Não perca essa oportunidade. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É o convite de Jesus. Sabe por que Jesus disse, vinde a mim? É porque eu e você estamos longe. Por isso o convite, vinde. Então, quem sabe você se sente nessa manhã longe. Jesus te chama, vinde a mim. Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Se tem alguém, não perca essa oportunidade de aceitar Jesus, de entregar seu coração e sua vida a Ele. Então aqui hoje, eu não vejo ninguém, mas eu quero fazer um convite também para quem assiste na live. Se você está assistindo e quer entregar a sua vida para Jesus, eu quero orar e peço que você repita comigo. E se há alguém aqui também, mas está se sentindo envergonhado de se manifestar, ore comigo agora também, repita essa oração. Onde você está, Jesus vai te ouvir. Diga comigo, Senhor Jesus, eu creio que Tu és o próprio Deus, que veio a este mundo em carne, e lá na cruz do Calvário derramou o Seu sangue no meu lugar, levando sobre si a culpa pelos meus pecados. Eu reconheço, e diante do Senhor eu confesso os meus pecados, confesso o quanto sou pecador. Me perdoe, Senhor, por todos os meus pecados, salve a minha alma, e escreva o meu nome no céu, no livro da vida. Naquele dia, eu quero estar na congregação dos justos. Que o Senhor possa me ajudar. Tem misericórdia de mim, em nome de Jesus. Amém. Então, você que fez essa oração, fique firme. Leia a palavra de Deus, ore, congregue, participe da igreja. Somos a igreja do Evangelho Quadrangular. Teremos imenso prazer de receber aqui ou em uma das nossas igrejas. Leia a palavra de Deus, busque o Senhor cada dia.